Olá, pessoal. Então, hoje eu e meu grupo estamos aqui para fazer a apresentação do exercício final da disciplina de Cálculo de Reatores 1 e vamos inicializar com a apresentação do problema, em que basicamente eu e meu grupo estávamos projetando um PFR para uma reação em fase gasosa em que A transformava-se em B, seguindo essa lei de velocidade, porém, paralelamente a essa reação, A transformava-se em C, e essa segunda reação ela é altamente indesejável, porque C é um poluente, seu descarte é caro, ao passo que B é o produto que nós desejávamos. A letra A solicitava o tamanho de reator que maximizaria o lucro para essa nossa reação, e aí foi nos fornecido aqui quanto que cada uma das espécies envolvidas na reação valia ao final. A letra B, ela nos dava aqui alguns dados sobre as energias de ativação das reações e pedia qual a temperatura que a gente recomendaria para um CSTR de um volume de 400 pés cúbicos. Além disso, foi nos dado as condições iniciais aqui, alguns dados adicionais, como as condições da reação, a vazão volumétrica e a concentração de A na alimentação. Inicializando com a modelagem inicial, nós nos deparamos com o problema de que nós não tínhamos a velocidade da espécie A nas reações. Porém, pela estequiometria das reações, ela pode ser facilmente determinada. Então, aqui, para a reação, para a primeira reação, que é a desejada, e também aqui para a segunda reação, que no caso era a indesejada. Como a espécie A estava sendo consumida simultaneamente nas duas reações, a velocidade total da espécie A, a velocidade total de consumo da espécie A, ela então foi dada pela soma das velocidades em cada uma das reações, que é o que está sendo mostrado aqui nessa equação mais de baixo. Feito isso, nós aplicamos o balanço no PFR para cada uma das espécies, lembrando que o balanço, quando não está em função da conversão, ele assume esse comportamento aqui. E aí, para cada uma das espécies, já substituindo suas respectivas leis de velocidade, essas foram as equações diferenciais que nós encontramos. Além disso, como as reações elas ocorriam de maneira isobárica e isotérmica, e também pela estequiometria a gente constatou que o delta era igual a zero e, portanto, o epsilon era igual a zero, nós conseguimos inferir que a vazão volumétrica ao longo da reação ela é constante. E aí isso nos ajudou a simplificar, porque a gente pode escrever as taxas molares em função da vazão volumétrica inicial. E também nos permitiu escrever as concentrações em função disso. Então, o que nós fizemos a partir disso foi trabalhar um pouco nas equações do balanço, de modo que fosse permitido achar uma equação que relacionasse o volume do reator com a concentração da espécie A. Então, basicamente, o que foi feito foi pegar a equação do balanço da espécie A, separar as variáveis, integrar e aplicar as condições de contorno. E aí nós chegamos nessa equação aqui embaixo, que nos dá o volume da reação apenas em função da concentração da espécie A. Porém, isso não resolve os nossos problemas, porque nós queremos uma condição que maximize os lucros. E para conseguir essa condição de maximização dos lucros, nós precisamos ter um entendimento um pouco maior sobre como as concentrações de B e C funcionam ao longo da reação, na medida em que a espécie A é consumida. Então, a próxima etapa foi entender como B e C se relacionam com A. Para fazer isso, nós pegamos as equações do balanço das espécies B e C e, novamente, aplicamos aqui a equação da variação do volume. Como o volume é a mesma variável em todas essas reações, isso pode ser feito. E aí, novamente, pegou-se as equações resultantes, integrou-se elas e aplicou-se as condições de contorno em cada uma dessas reações, chegando então, finalmente, em concentrações de B e em concentrações de C, que dependem apenas das condições da reação, obviamente, e da concentração da espécie A. Por fim, o volume ele foi dado então pela vazão volumétrica de entrada, multiplicado pela concentração de cada uma das espécies no final da reação, multiplicado cada uma das concentrações pelo valor agregado de cada uma das espécies. Então, feito tudo isso, o que nós tínhamos eram equações que dependiam simplesmente da concentração de A. O que nós fizemos, então, foi variar essa concentração de A no Excel, da concentração inicial até uma concentração aqui próxima a zero. Na tabela estou mostrando poucos valores, mas isso foi feito por uma ampla faixa, de modo que foi possível montar esse gráfico aqui à direita. Então, como a gente consegue perceber, a concentração de A cai conforme o volume de reação aumenta, ao passo que as concentrações de C e B seguem o comportamento contrário, aumentando
aumentando conforme o volume da reação aumenta. E aí o que a gente consegue perceber aqui é que para volumes menores, a concentração de B ela cresce em maior magnitude, e aí depois aqui de uma faixa de volume, depois de um valor de volume na realidade, esse crescimento ele é praticamente constante, e aí a concentração das espécies para de crescer consideravelmente. O comportamento do lucro em função do volume do reator foi analisado nesse gráfico, que apresenta um lucro mínimo de R$ 2,00 por segundo. Utilizando então um solver no Excel, a gente conseguiu obter o lucro máximo de um pouco mais de R$ 2,19 por segundo. A utilização do solver leva em conta variações muito pequenas no lucro de saída, então às vezes esses lucros não são repassados para o mercado. O volume do reator que fornece esse lucro é de quase 900 pés cúbicos. Outra coisa que fizemos também foi pegar as equações que o Luiz apresentou para a resolução do problema e escrever um algoritmo em Python que pudesse variar a concentração de A desde seu valor inicial até zero, com um decréscimo muito pequeno de concentração a cada iteração. Dessa forma, a gente obtém exatamente o perfil das curvas de concentração de A, B e C de acordo com o volume do reator. Outra vantagem dessa análise computacional é que a gente consegue variar mais o volume do reator, e dessa forma a gente obtém uma faixa que vai desde 0 pés cúbicos até quase 7.000 pés cúbicos, que é uma faixa maior do que a vista no Excel. Nós, de novo, plotamos um gráfico do lucro na corrente de saída de acordo com o volume do reator. E observamos, então, que as maiores variações no lucro da corrente de saída ocorrem para volumes menores de reator. Então, o que nós pensamos foi, será que existe um melhor custo-benefício para esse processo? Por que a gente fala isso? Porque a variação do lucro é muito pequena quando a gente utiliza o solver. Então, se a gente setar um lucro mínimo na corrente de saída, e aqui a gente fez de R$ 2,15 por segundo até R$ 2,19000 por segundo, a gente obtém um volume mínimo de reator que fornece esse lucro. A gente pode observar aqui que se a gente quiser um lucro na corrente de saída de R$ 2,15 por segundo, por exemplo, a gente consegue reduzir o volume do reator em quase 50% em relação ao que a gente tinha visto lá no solver do Excel. E essa análise de custo-benefício ela é importante porque, como engenheiros, nossa responsabilidade é dimensionar esses processos e levar em consideração tanto redução de custos quanto maximização dos lucros. E a gente sabe que volumes de reator maiores, eles acabam custando mais no mercado e também requerem uma maior potência de operação, então acarretam mais custo de energia elétrica. Como engenheiros, o nosso trabalho é pesar a maximização dos lucros ou então a redução dos custos. Bom, então agora falando um pouquinho sobre o item B, que pedia para a gente sugerir uma melhor temperatura dentro de uma faixa para um dado reator CSTR. Então, a gente sabe que a temperatura ela vai afetar na constante cinética das reações, de acordo com a lei de Arrhenius. Então, o primeiro passo aqui foi determinar os fatores pré-exponenciais para ambas as reações. E aí, a gente pode ter expressões para cá em função da temperatura. Além disso, a gente precisa também saber a concentração em função da temperatura. E para isso, a gente usa a equação de projeto, lembrando que agora é um CSTR, e aí aplica algumas hipóteses. Por exemplo, que F vai ser a concentração vezes a vazão volumétrica. E essa vai ser a vazão volumétrica inicial, pela mesma justificativa do item A, que delta e epsilon são iguais a zero. Então, FB0 e FC0 também são iguais a zero, e a reação ocorre de forma isotérmica e isobárica. Aí, substituindo aquelas velocidades de reação do item A, a gente consegue chegar em expressões para CA, CB e CC. Bom, e aí no Excel a gente pode arbitrar determinados valores de temperatura, calcular as constantes, as concentrações e também o lucro. E aí de resultados a gente tem aqui, então esse primeiro gráfico a gente percebe que a concentração de C, que é o poluente, cresce muito com a temperatura, e isso vai se refletir aqui no lucro em função da temperatura. Então, ele é sempre decrescente. E é por isso que a nossa equipe vai recomendar a menor temperatura, de 400 graus Fahrenheit. Além dessa questão do lucro, também é importante pontuar que quanto maior a temperatura, maior o gasto energético para manter a reação nessa temperatura mais alta. Então, também
não é vantajoso fazer em temperaturas mais elevadas. Nós de novo repetimos o processo no Python, dessa vez variando muito pouco a temperatura até chegar à temperatura máxima de 700 Fahrenheit. O comportamento das duas curvas, tanto as de concentração quanto as de lucro, em função da temperatura de operação, foram exatamente as mesmas que as vistas no Excel. Então a nossa resposta como grupo é que a melhor condição de temperatura para esse processo é de 400 graus Fahrenheit, porque ali é tanto o maior lucro na corrente de saída quanto o menor custo, pois está trabalhando numa temperatura mais branda, então requer menos energia. Esse foi o nosso trabalho, obrigado pela atenção de todos e até mais.